Muito bem, meus amigos. Hoje nós vamos falar desse assunto polêmico. Olha só a notícia. 8 vezes que aliados de Bolsonaro se envolveram em polêmicas nazistas. Curioso, né? Pois é. Para alguns, isso aqui foi mera coincidência. Para outros, como eu, sabemos que faz parte de algum método, seja ele válido ou não, do ponto de vista de uma concreção. Né? A longo prazo, será que isso vai ter algum efeito benéfico para este grupo que utiliza deste método? Não sei. Mas fato é que está deflagrado aqui um padrão. Eu vou ler essa matéria para vocês, parte dela, na verdade, fazer alguns comentários, principalmente por esta situação aqui, ó. Felipe Martins, olha só isso. Ele disse que estava só arrumando paletó, né? Mas, deixa eu só aumentar aqui. Mas me parece que ele não está só arrumando paletó, ele está fazendo um símbolo que tem uma grande importância, que não é ok, tá? Símbolo de ok. Isso aqui tem uma grande importância para um determinado grupo estadunidense chamado alt-right. Inclusive, conclamo a vocês a assistirem minha série, para quem não viu ainda, eu tenho mais de 8 vídeos, na verdade, eu vou fazer outros ainda, sobre as raízes da extrema-direita. É uma temática assim, muito importante, porque há muitas confusões conceituais aí que precisam ser bem esclarecidas, tanto para aqueles que acusam, como para aqueles que defendem um pretenso conservadorismo. Então me propus a fazer essa série, e tem muitas nuances ali que são necessárias você se atentar, ter o cuidado, porque é um estudo, é uma análise feita ali, pautada inclusive na obra de Mark Sedgwick. Então não é uma coisa gratuita de machismo, de uma doxa, de uma opinião minha. Tá? Bom, olha só que coisa interessante. Você tem aqui o Felipe Martins, né? Eu preparei uma imagem aqui para meu WhatsApp. Olha só, o atirador da Nova Zelândia fazendo o mesmo, olha só, o mesmo sinal, certo? Mas que diabos significa esse sinal aqui? Bom, isso aqui é da alt-right, certo? Ou, na verdade, de algumas pessoas, alt-right não é um bloco monolítico. A pretensão do Spencer, que inclusive já estou preparando um resumo para falar só sobre o B. Spencer, que é o fundador da revista eletrônica sobre alt-right ou direita alternativa, certo? Vocês vão entender realmente qual que é a pegada desse cara aí. Mas na alt-right você tem supremacistas brancos, pessoas que herdaram aquele ideário da Ku Klux Klan. Você tem também antissemitas, que também fazia parte da KKK. Você tem também aqueles que são anti-islâmicos. Esse sujeito aqui, atirador da Nova Zelândia, para quem não lembra, esse cara que matou milhares de pessoas que estavam rezando numa mesquita. Então você imagina, né? Independente de você é contra ou a favor do Islã, mas você há de convir que é muita, mas muita covardia alguém pegar uma metralhadora e te matar enquanto você está rezando. Foi isso que esse sujeito fez, certo? E foram uma pilha de corpos. Até onde eu me lembro desse caso aqui, postaram para mim inclusive no Facebook, na época, parece que ele gravou tudo ao vivo, ao vivo. Então, é de uma canalice, assim, sem precedentes, foi uma chacina. Bom, e aí você tem esse sujeito aqui, que além de fazer o mesmo sinal que o genocida ali, ou enfim, atirador fez, ele não o admite. Só que é aquela coisa, Felipe Martins, meu caro, você tem um contexto, tá? Todos nós sabemos que você também já se valeu de algumas palavras aí, de poemas que outrora foram usados pelo mesmo atirador da Nova Zelândia. Então, esse tipo de coisa tem que ficar deflagrado, cara. Porque ou você luta pelo seu país com honestidade e sinceridade, ou você o faz mediante dissimulações. Agir como um dissimulador. Eu fico me perguntando, onde é que está a dignidade de um indivíduo que luta pelo seu país agindo com dissimulação? E aí, só para a gente começar a ler esse artigo aqui, eu gostaria de ler algumas palavras que eu mesmo escrevi, falando dessa coisa relativa ao método. Vejamos. Esse é um texto ainda cru, tá? Ainda vou editá-lo, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou pensando ou refletindo aqui. Enquanto os sepulcros caiados do STF usam o método da hipocrisia para formalizar a suspeição de um juiz a favor de uma casta de bandidos de colarinho branco, sendo, pois, o Lula apenas a abertura da porteira, jogando, enfim, anos de investigação na lata do lixo, quase uma década de investigação de pormenores, para prender uma casta de bandidos, tudo isso jogado na lata do lixo. Tudo. A favor de um ex-presidiário, que também é ex-presidente, para, enfim, libertar toda a cleptocracia condenada pela Lava Jato. Bom, os bolsonaristas usam a esquizofrenia agora como método, né? Em vista de polarizarem mais ainda a guerra política em plena crise pandêmica. Enquanto morrem mais de 2.000 pessoas por dia, eis que os bolsonaristas continuam a inflamar a polarização na sociedade. Há quem diga, escrevi errado aqui, há quem diga que Bolsonaro deveria ser impedido por ter uma saúde mental debilitada. Mas mal sabem eles, inclusive se não me engano a Joyce Heisman fez essa proposta aí,
Mas mal sabe ela, e todos aqueles que usam dessa temática, ou dessa hipótese, que isto também pode ser método. E nem digo que parta aí do presidente da República, como se ele fosse um grande estrategista, que não é. Mas sim de um grupo ideológico que o apoie e tenha uma visão maniqueísta das relações político-sociais, mais precisamente pautados em meta política. Não que a meta política desses atores da extrema-direita, como já citei na minha série sobre as raízes da extrema-direita, Alain Benoit, Guillaume Fay e tantos outros. Não que eles achem que a meta política deva ser usada em termos ou dentro de uma pauta voltada a uma guerra que tem a vertente maniqueísta, não é isso, de forma alguma. Mas aqui no Brasil, tudo é barateado. E o próprio Ernesto Araújo, sabe-se lá qual é a sofisticação dele em relação ao uso desse próprio conceito de metapolítica, o utiliza e tem expresso ali no seu blog ou site, enfim. A dissimulação, para quem não sabe, Ernesto Araújo é o ministro de Relações Exteriores do Bolsonaro, tá? A dissimulação, tanto da hipocrisia, que não se trata de mero fingimento social, comum a todos nós, tá? Mas de uma deliberada ação que visa acabar com as investigações e crimes de colarinho branco, que é o mesmo que dizer coam mosquitos e arrotam camelos. É isso que fizeram os parciais do STF, como que um teatro de vampiros, para libertar a sua casta das trevas, né? E mais ainda, também do método da esquizofrenia de linguagem ambígua utilizada pelos bolsonaristas, que visa a ruptura do Estado democrático. Tudo isso, junto, serve para desestruturar a sociedade inteira e manter as pessoas cativas, num mar de confusões, de inutilidades. E aí eu coloco aqui no final, ainda pretendo trabalhar melhor esse texto, mas enfim. Eis aí a era dos perversos, pessoas perversas. E quem coloca sua esperança e sua fé no Luiz Inácio Lula da Silva, me desculpe, mas não vou te xingar, só vou dizer que a sua inocência não tem limites. Só isso que eu digo pra você, tá? Bom, vamos ler o artigo pra gente entender melhor todo esse contexto. Vamos lá. Felipe Martins, assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, deixa eu só aumentar aqui, sem partido, Bolsonaro sem partido ainda, é acusado de fazer símbolo ligado ao nazismo durante transmissão da TV Senado. Ao menos em 8 ocasiões, aliados ao presidente Bolsonaro se envolveram em polêmicas nazistas. Essas aqui são as temáticas do artigo. O Museu do Holocausto se manifestou dizendo que toda semana tem que denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou ato de supremacia. E tudo isso dentro do contexto aí do governo do tal senhor presidente. Bom, eu me lembro de uma palestra, eu até citei isso num vídeo que falei sobre globalismo, utilizando a figura de Yuval Noah Harari, porque em seu livro Sapiens ele deflagra o seu desejo, tá, como pensador, como intelectual, como historiador. Aliás, ele não faz história, ele faz meta-história, né, que é um pouquinho diferente. Ele diz que o ideal para o mundo é um governo único. Tá? Então ele é cosmopolita e ele é a favor deste globalismo que representa, por sua vez, a política no sentido centralizado, assim como globalização representa a globalização em termos econômicos. Bom, o B. Spencer, que é, enfim, este fundador da alt-right, ele é contra o cosmopolitismo. Ele nega que seja um supremacista branco, que seja racista, que seja fascista ou neonazista. Só que ele sempre usa, como vocês já viram no meu texto aqui, de uma linguagem ambígua, que faz parte, portanto, de um método de dissimulação, ok? Bom, quais são os fins em vista de usar o meio do método da dissimulação? Provavelmente é de provocar rupturas, é de provocar polarizações e é de fazer com que as pessoas comecem, enfim, a brigar umas nas outras, porque essa instabilidade fomenta uma pretensa estabilidade futura, pautada num governo de um homem forte. Neste caso, seria aqueles que pretendem implantar algum tipo de ditadura, ou que se use outro termo, como eles gostam de fazer, democracia orgânica. Só que aquilo, como eu já demonstrei várias vezes no meu canal, eu não defendo nem o ultracosmopolitismo, que é uma denominação que eu estou utilizando aqui para esclarecer meu ponto, e tampouco defendo o ultranacionalismo, que faz parte de um identitarismo ancestral, ou um nacionalismo que busca o resgate das raízes ancestrais, de um certo tribalismo orgânico, como é o linguajar desse pessoal aí, da direita alternativa ou extrema direita. Então, e todos esses dados aí demonstram que você não precisa cair nos excessos nem de um nem de outro. Alguns me acusarão de que estou a fazer a retórica do meio termo, né? Como se o meio termo fosse a melhor resposta para problemas concretos que são muito mais complexos do que isso. Mas não é esse tipo de métrica que eu estou utilizando aqui. Eu sempre digo pautado em Aristóteles, já que vocês gostam tanto de Aristóteles. Então por que vocês não admitem a ética dele? Pelo menos em vista de que entre um extremo e outro,
que representa o chamado vício, é necessário o equilíbrio e a moderação. Perante o vício, veja, eu não estou dizendo perante situações concretas, sempre o mediano é a melhor solução. Isso é falácia. Eu sei que isso é falácia. E não estou admitindo isso. O que eu estou falando é em relação a vícios ideológicos. Aí sim, a melhor forma é você se distanciar dos vícios. Entende agora o que eu estou dizendo? Pois é. Bom, Felipe Martins, numa de suas palestras, ele deflagra esse ideal do Noah Harari e de vários outros intelectuais que estão espalhados. O próprio Constantino, em seus vídeos, ele vive deflagrando isso. Olha, tem um intento globalista, eu tenho aqui a bibliografia, estou mostrando para vocês e tal. Beleza, Constantino, não está errado você deflagrar isso daí, não. Eu concordo contigo que esse tipo de literatura que é espalhada no mundo inteiro e que provoca também esse intento de ruptura em vista até de elementos civilizacionais, né? E não só nacionais, é bem complicado, né? E sou crítico a isso também. Agora, que só por isso a gente tem que admitir a dissimulação como método? Não, meu caro. Isso jamais, jamais. Então, tanto o ultranacionalismo quanto essa métrica de pretenso globalismo, sabe-se lá que pé está isso, né? Porque eu também não quero ser confundido aqui com um teórico da conspiração, que o próprio bolsonarismo é conhecido por esta alegação. Aliás, como disse, Felipe Martins tem uma palestra onde ele fala sobre esse tema e onde ele expõe esse ideal globalista. Bom, só que ele se coloca, até onde tudo indica, as evidências indicam, como alguém que faz parte desse grupo da alt-right. Lembrando, a alt-right não é um bloco monolítico. Então não estou dizendo que Felipe Martins aqui é um racista da Ku Klux Klan, um supremacista branco. É até anacrônico dizer isso, o Bolsonaro é um supremacista branco. É até esquisito, né? A gente está no contexto do Brasil. Cada direita, em seu extremismo, ela vai ter uma certa contextualização aí, tá? Então, dependendo do tipo de cultura que se formou em seu país de modo orgânico, você vai ter certos elementos. Isso aí faz parte do contexto do que representa o próprio populismo. Tanto os populistas de esquerda quanto os de direita se valem, né, dessa organização com métrica histórica, das raízes ancestrais, certo? Da busca de uma identidade do seu próprio povo, de um nacionalismo. Aí você pode dizer, mas como assim a esquerda falando de nacionalismo? Ora, o próprio Stalin abandonou aquela ideia internacionalista pautada nos revolucionários Lenin e Trotsky a favor de uma vista mais nacional, para que a partir do crescimento da União Soviética aí sim ele pudesse angariar um melhor momento para a internacionalização do comunismo. Claro que tudo isso era só jogo retórico, o que ele desejava era ser aí um César do seu país, assim como o Hitler no nazismo. Tá? Bom, então, você vê isso tanto na esquerda quanto na direita, os vícios ideológicos. Agora, se você toma a métrica de auto-certo, dizendo que tudo é ideologia, e que o que nos resta é apenas a linguagem científica, aí você vai cair na falácia da equipolência, achando que tudo é igual, quando não é. Então, quando eu digo os extremos se tocam, nas palavras aqui de Norberto Bobbio, eu não estou dizendo que os extremos não tenham a sua própria peculiaridade, que pode ser dissecada por um processo analítico. O que eu estou dizendo é que os frutos do extremismo coincidem. E a história prova isso, certo? A coisa mais elementar de um estudo político é você reconhecer essa linha tênue entre extremismo e frutos ocasionados dele, que sempre terminam em guerra, em polarização, e às vezes, como foi no século XX, até em genocídio. O século XX conhecido como a era dos extremos por causa da Segunda Guerra Mundial e por causa da famigerada Guerra Fria. Estamos em tempos agora de uma certa nova, podemos dizer assim, Guerra Fria. Vamos ler esse artigo aqui para entender. Felipe Martins, assessor internacional do presidente Jair Bolsonaro, blá, 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 fazendo o gesto de ok, com as mãos de um jeito específico que é o da alt-right. Como se mantivesse 3 dedos retos em forma de letra W. O gesto é classificado como uma verdadeira expressão de supremacia branca. Então isso aqui não é viajar na maionese não, tá? Olha só, pela Liga Antidifamação ADL, na sigla em inglês, Organização dos Estados Unidos que monitora crimes de ódio e faz referência ao nazismo. Regime liderado por Adolf Hitler, que matou milhões de pessoas entre judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, dentre outras minorias. E aí, após o ocorrido, o Museu do Holocausto de Curitiba se manifestou nas redes sociais com uma nota de repúdio dizendo que pesquisas acadêmicas como a da antropóloga Adriana Dias mostram um crescimento no número de células neonazistas e no engajamento de integrantes no Brasil. Isso ocorre justamente por conta desta fomentação. É aquela coisa do apito do cachorro, né? Só o cachorro escuta, né? Então fica... Por isso que é ambíguo, por isso que é esquizofrênico.
Você fala uma coisa, mas você age de maneira diferente. Ou você age de um jeito e fala de outra forma. Eu diria que é o método Chaves e Chapolin, né? O Chaves, quando faz uma afirmação, ele move a cabeça com um não. Quando ele nega, ele move a cabeça como um sim. Exatamente. Piadas à parte, é mais ou menos esse o método esquizofrênico, dessa ambiguidade extrema desses grupos. Ambiguidade como método. É estarrecedor que não haja uma semana que o Museu do Holocausto de Curitiba não tenha que denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou ato supremacista no Brasil em pleno 2021. São atos que ultrapassam qualquer limite de liberdade de expressão. Nas redes sociais, claro que o Felipe Martins negou. Afinal, o método é exatamente esse. Negou as acusações e ainda afirmou que irá processar os palhaços que querem emplacar a tese de que ele simpatiza com o nazismo. Ora, se Felipe Martins simpatiza ou não com o nazismo é uma questão à parte. Nem eu tampouco estou acusando o cara de fazer isso aqui, tá? Mas o fato é que ele simpatiza sim com a alt-right. E de novo eu digo, alt-right é um montante de gente que foi meio que cooptada por essa revista eletrônica. Então você tem lá palhos conservadores, grupos mais radicais, grupos mais moderados. Tudo isso dentro de um núcleo de pensamento que luta contra esse tal cosmopolitismo. Então Felipe Martins, que já se deflagrou de maneira clara contra o cosmopolitismo, sim, terá simpatia da alt-right na medida que a alt-right denuncia o tal cosmopolitismo, como faz o B. Spencer. E ao mesmo tempo, ele porventura use das mesmas táticas de manipulação social em vista de uma meta política. Tá? Não que a meta política necessariamente seja manipulação, mas sim o uso de uma cultura ou de uma produção cultural que possa modificar. Então é aquela coisa, a longo prazo, a ideia do Felipe Martins e de todos os ideólogos aí dessa extrema-direita é usar a alta cultura para transformar o país, para levantar pessoas. É aquele gramichismo de direita, né, como diz Alain de Benoit. Você infiltra intelectuais em determinados grupos e você vai moldando, né, a opinião pública através disso. Bom, é o mesmo que o Gramsci faz em relação à esquerda, ou quereria fazer. Só que a curto prazo, a coisa precisa de um método um pouco mais rápido. E a curto prazo, o B. Spencer usa de dissimulação. Se o Felipe Martins o faz, e parece que ele o faz de fato, ele está dizendo, eu sinceramente não sou um nazista. Ora, e ainda assim uso métodos, ou melhor, símbolos nazistas. Por que ele faz isso? Talvez por uma busca a curto prazo, veja, para se passar uma mensagem a um grupo mais radical e ainda se dizendo moderado perante a mídia e perante o grupo que o segue, que é mais moderado. As intenções são muito difíceis, tá, de serem julgadas. Mas seja bom ou não, o contexto deflagra, o contexto em que ele está inserido, tá, das próprias atitudes dele do passado deflagram que ele tem esse intento. Portanto, quando ele age de uma maneira tão enfática, chamando as pessoas que viram aquilo que os seus olhos contemplaram, que falaram aquilo que seus olhos viram, chamando essas pessoas de palhaços, ele, de novo, ele está dissimulando. Porque, meu caro Felipe Martins, não tem nenhum idiota aqui. Olha aqui o que você fez, meu amigo. Você acha que tem algum idiota aqui diante do seu cinismo? Não. Todo mundo viu isso, né? E aí a lista de uso de símbolos do bolsonarismo. De casos onde foram utilizados esses símbolos. Você tem o caso do Roberto Alvim, secretário. Do Mário Frias, eu até vou ler aqui, que eu desconhecia. Do Ernesto Araújo, do Abraham Weintraub, do Alan dos Santos, da Sarah Winter. Sarah Winter é bem conhecidíssima, né? Então vamos ler um por um aqui, bem rápido. Olha. Roberto Alvim, ex-secretário especial de Cultura. Em janeiro de 2020, um vídeo em que o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, copia trechos de uma citação do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, em um discurso para as redes sociais para divulgar o Prêmio Nacional das Artes. O vídeo foi postado pela secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro para divulgar o prêmio lançado horas antes, em live, na participação do próprio presidente. Aí o sujeitinho aqui vai dizer, olha aí, a arte alemã da próxima... Na verdade, quem diz aqui é o Goebbels, né? Isso aqui é as palavras do Goebbels. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande pathos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. É interessante notar aqui, nas palavras do Goebbels, do propagandista nazista, esse método de ambiguidade. Porque é engraçado, ele está falando que não será sentimentalista, mas que haverá pathos. Não que eu esteja dizendo aqui que pathos e sentimentalismo sejam a mesma coisa, mas que podem coincidir, enfim. Ele dirá que será romântico, claro, dentro do sentido do idealismo alemão, da escola do romantismo, certo? Que se opõe, de certo modo, aí ao iluminismo, mas que acaba sendo apenas o outro lado da moeda iluminista. Bom, e aí é o que o Alvim disse. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa.
posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Assim afirmou Alvim. Não precisa dizer mais nada que isso gerou aí a sua demissão, mas com relutância pelo Bolsonaro, porque apesar deles usarem dessa ambiguidade, todo mundo percebe, né? Mas eles continuam chamando o povo de trouxa. O que acontece aqui é que tal situação acaba gerando aquela polêmica levantada aí pelo Nando Moura, de se discutir se nazismo é de esquerda ou é de direita. Anos atrás, acho que uns 3 ou 4 anos até, eu já tinha postado vários vídeos falando, olha, nazismo não é, de forma alguma, marxismo. Quem diz isso não entendeu nada. E nem necessariamente era isso que o Nando Moura dizia. O Nando Moura batia na tecla que o nazismo era de esquerda socialista, né? Agora, essa coisa de esquerda e direita no espectro político é muito problemática. E eu tratei desse assunto num vídeo recente, na minha série sobre extrema-direita, as leis da extrema-direita, o segundo vídeo dessa série, onde eu explico essa questão com pormenores. Que o nazismo é socialista, ninguém discute. Na verdade, alguns discutem por tendência de esquerda, tá? Porque acham que dizer que é socialista acaba maculando a ideia de socialismo. Porém, eles acham que podem manipular, ou monopolizar, melhor, né, a ideia de socialismo, quando não podem. Porque é perfeitamente fácil você admitir uma lógica interna de um grupo que utilize o termo ao seu bel prazer, porque a linguagem tem essa flexibilidade, ora bolas. Então, você pode chamar algo de socialismo no sentido nacional, e é assim que o fazia o nazismo. Era socialista, sim, mas era nacionalista. Esse é o ponto. Tá? Agora, quando se usa o conceito de extrema-direita e extrema-esquerda, com isso estou deflagrando que ambos são revolucionários. Essa é a questão. E se por revolucionário você entende uma prática mais vinculada à esquerda do que à direita, aí você pode usar o conceito da maneira que você achar melhor. Porque isso aqui não é política, não é matemática, certo? Não é matemática. Conceitos de historiadores não são matemáticos. Não é ciência exata. Tá? Mas o fato é que admitir uma ala de direita e uma de esquerda num campo que envolva só revolucionários é o mesmo que o próprio Norberto Bobbio admite quando ele diz que direita e esquerda, quando extremistas, eles se atraem, eles se tocam, tá? Como aparece naquele símbolo da ferradura, por mais que o símbolo não seja perfeito para expressar uma determinada realidade. Mas o fato é que esses dois grupos, ainda que com suas diferenças ideológicas, têm frutos similares. Por isso certo historiador diria, e disse na verdade, que nazismo e stalinismo são irmãos heterozigotos, hétero diferente, mas são irmãos gêmeos ainda assim, ok? Tem uma mesma raiz. Eu poderia dizer que são irmãos siameses, cada um tem sua cabeça, mas fazem parte de um mesmo corpo. Bom, então, a direita revolucionária é uma coisa. A direita conservadora de tradição britânica é outra completamente diferente. Se você não sabe fazer essa distinção, então eu aconselho você a estudar. Ou então, ver a minha série onde eu trato desses temas. Um outro caso que ocorreu aqui foi com o Mário Frias, que compara medidas de combate à pandemia ao Holocausto. Vamos ver isso aqui. Ó. No último dia 12, o secretário especial de Cultura, Mário Frias, que é ex-ator de Malhação, comparou medidas de combate à pandemia do coronavírus ao Holocausto. Para o secretário, o setor de eventos também é essencial e deveria continuar funcionando. Claro que aqui ele já está dizendo que o Holocausto é ruim. E as medidas de contenção que os governadores estão pregando são supostamente ruins. Frias postou um trecho do filme A Lista de Schindler. Um belo filme, inclusive, né? Aconselho todos a assistirem. Eu tenho esse filme aqui em DVD ainda, hein? Aqui em casa. Que eu ganhei um tempo atrás. A cena mostra pessoas em um campo de concentração e para tentar se proteger alegam que são trabalhadores essenciais. Tem aquela cena que eles estão presos no vagão de trem, todos ali amassados, né? Aí o Fez deve ter visto aqui e falou, opa, lockdown aqui, né? O secretário faz alusão aos estados que, para frear a propagação do coronavírus, estão fechando serviços considerados não essenciais. Bom, vamos pular essa parte aqui, vocês já entenderam, né? Agora o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, faz analogia aos campos de concentração. Tudo isso, claro, é uma retórica. Em abril de 2020, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que gosta tanto do conceito de metapolítica, comparou a imposição de medidas de distanciamento social aos campos de concentração nazista. A analogia foi feita quando o chanceler brasileiro publicou um texto em seu blog pessoal criticando um livro escrito pelo filósofo psicanalista esloveno Zizek. Os comunistas não repetiram o erro dos nazistas. E dessa vez foram os corretos. Como? Talvez convencendo as pessoas de que é pelo seu próprio bem que elas estarão presas neste campo de concentração desprovido de dignidade e liberdade, disse o ministro à época. Ministro que passou vergonha lá em Israel, tendo sido obrigado a colocar máscara, né? Cara, meu Deus,
Nem vou ler isso aqui mais. O Weintraub, vamos ver aqui, ó. Ex-ministro da Educação. Cita a onda de violência patrocinada pelo regime nazista. Em maio do ano passado, o então ministro de Educação, Abraham Weintraub, também usou falsas comparações com o nazismo para reclamar de uma operação da Polícia Federal contra bolsonaristas acusados de propagar fake news e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, bolsonaristas que invadiram hospitais, né, para reclamar contra médicos e enfermeiros que estavam lutando contra a pandemia. Então, olha só o nível dessa palhaçada, cara. Olha o nível dessa palhaçada. Hoje, 2.000 pessoas morrendo por conta da pandemia. E aí, o Felipe Martins fazendo sinalzinho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tenha um juízo, por favor. Bom, na ocasião, Weintraub disse que as investigações contra os bolsonaristas eram uma noite dos cristais brasileiros. Quer dizer, uma linguagem totalmente hiperbólica, né? Se o Weintraub pode usar uma linguagem tão hiperbólica para fazer comparações tão esdrúxulas, imagina quem está de fora e vê o secretário de Cultura repetindo as palavras quase ipsis literis do Goebbels. Aí é mais fácil ainda chamar ele de nazista, né, Weintraub? É ridículo isso, cara. Bom, Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, presidente, a respeito do famigerado copo de leite. Em maio de 2020, o presidente tomou um copo de leite puro durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook. Pesquisadores associaram o gesto a uma prática de movimentos nazistas americanos que passaram a tomar leite branco como símbolo de supremacia branca. Aí você tem lá o Alan dos Santos brincando com um copo de leite. O Bolsonaro também teve um caso onde ele apareceu numa live com um copo de leite. Ele sempre tem um álibi, certo? Bom, aqui o álibi é o seguinte, estamos falando de agricultura. Na época lá eu lembro disso, né, que eles falaram, não, a gente está tratando aqui de um tema a respeito do nosso crescimento econômico e não relativo à ideologia. Mas é claro, a questão é que eles usam de uma métrica ambígua e esquizofrênica mesmo. Simples assim. E olha só, um dia depois, Eduardo Bolsonaro ironizou as críticas recebidas pelo pai e postou uma foto dos atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo bebendo leite puro. Bom, isso tudo é uma estratégia, né? Porque será que Thaís Araújo e Lázaro Ramos contextualmente estão no mesmo campo de análise de um Alan dos Santos da vida, de um Bolsonaro da vida, de um Eduardo Bolsonaro da vida? Não, não estão. Então, o jogo é esse. Né? Eles procuram um álibi, eles já têm uma resposta pronta, aquilo que eles mesmos vão provocar em termos de polarização na sociedade. O blogueiro Alan dos Santos, linha auxiliar do bolsonarismo nas redes sociais, repetiu o gesto em transmissão ao vivo do seu canal. Olha aí, olha o sorrisinho do Alan dos Santos. O caso da Sarah Winter, que eu acho que é o mais deflagrado de todos, né? Fica bem claro, olha só. A militante bolsonarista Sara Geromini, é o verdadeiro nome dela, passou a usar o sobrenome Winter para supostamente, né, homenagear, mas fica bem claro que é isso, homenagear a Sarah Winter, uma mulher inglesa, que se tornou espiã nazista e integrante da União Britânica de Fascistas. Em suas casas, a Winter original ostentava a bandeira nazista e nunca foi punida pelos bárbaros crimes cometidos pelos nazistas, ao contrário de outros ingleses que se vincularam ao governo de Hitler. Sara organizou um grupo chamado, agora Sara Brasileira, organizou um grupo chamado 300 do Brasil, que tinham como objetivo combater a corrupção e a esquerda no mundo. Na época eu comentei na minha página do Facebook, que eu achei um absurdo. Quem é que não vê as ligações aqui entre um grupo que se diz até cristão, né? Até evangélico, levantando tochas, como faziam a Ku Klux Klan, como faziam os próprios nazistas levantando tochas, usando da simbologia nazista para ir contra, né, o Supremo Tribunal Federal. E com razão, porque o Supremo Tribunal Federal, como eu já disse aqui, é uma casta de hipócritas. Só que, ao mesmo tempo, eles estão pautados numa outra métrica, que a ideia aqui do bolsonarismo é causar ruptura da democracia. Tá? Mas eles precisam de um álibi. Sem álibi eles não vão fazer isso. Para ser acusado pela história, jamais. Bom, o grupo dos 300 manteve durante o mês de maio de 2020 um acampamento na esplanada dos ministérios. Nas marchas do movimento eles carregavam tochas e se vestiam de branco. Alguns, né? Então eu me lembro, não todos. A estética se assemelhava a KKK, movimento de supremacistas brancos americanos. Bom, diz as más línguas aí que a Sarah Winter está muito brava, a Sara Geromini, né? Muito brava com o Bolsonaro. Eu vi até uma foto dela com um livro do Roger Scruton. Coitado do Scruton. Sendo usado por esses radicais. Mas todo mundo tem direito de se arrepender. Se ela se arrependeu disso, que ela deflagre tal arrependimento nas redes sociais, para que a gente saiba de fato. Né? Eu não acompanho ela, não sei. Aqui eles vão falar da história dos paraquedistas, que eram ex-amigos aí, ou na verdade são amigos, né, do Bolsonaro e tal, fizeram parte das Forças Armadas, e no momento ali eles estenderam o braço direito pro alto e gritaram: Bolsonaro somos nós. Quase um Heil Hitler, né? Não tem a foto aqui, mas eu já vi essa foto na internet. Depois eu posto aí. Bom, basicamente é isso. Né? O uso desses símbolos demonstra que o bolsonarismo ele se vale de uma métrica
que macaqueia, né, estratégias estadunidenses que foram usadas para levantar aí as eleições do Donald Trump. Então, o Bolsonaro, como é fã do Trump, e viu que o Trump teve sucesso nas primeiras eleições, embora tenha perdido depois para o Biden, ele acabou macaqueando essas ideias aí da alt-right. E assim o fazem os seus ideólogos. Só que não é só o aspecto mimético que existe no brasileiro em relação àquilo que ele vê na Europa e nos Estados Unidos. Também tem um aspecto ideológico. E a figura aqui de Ernesto Araújo é a prova disso. Porque o Ernesto Araújo escreve, pautado na estratégia do gramscismo de direita na meta política. Tá? É isso que acontece. Eles são, por fim, nazistas? Não necessariamente. Mas eles estão aliançados com um grupo radical, certo? Com Steve Bannon, com B. Spencer, com outros, para lutar contra esse tal cosmopolitismo que ameaça o mundo, nas palavras aí de autores como no Harari, que tanto desejam um governo centralizado, uma política para o mundo e não só para as nações. É aquela coisa, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas diante dos inimigos que nós temos em próprio campo nacional, fica difícil de se preocupar muito com aqueles do campo internacional. Porque aqui nós estamos cercados, e aí eu estou falando aí do STF, estou falando daqueles que desejam a ruptura democrática e de tantos outros.